Almanac 105. Curiosidades. No começo do século XIX, o artista, político e livreiro Evaristo da Veiga escreveu os versos de um poema que ficou conhecido como Hino Constitucional Brasiliense. Muito rapidamente, esses versos ganharam destaque na corte e o maestro Marcos Antônio da Fonseca Portugal, que viveu entre 1760 e 1830, escreveu uma música para este poema. Dom Pedro I, que era aluno do maestro Marcos Antônio, já manifestava um grande entusiasmo pelo ramo da música e, após a proclamação da independência, decidiu compor uma nova melodia para a letra que fora musicada antes por Marcos Antônio. Por meio dessa modificação, tínhamos a oficialização do hino da independência. O feito do governante acabou ganhando tanto destaque que durante alguns anos Dom Pedro I foi dado como autor exclusivo da letra e da música do hino. Quando Dom Pedro I abdicou do governo imperial em 1831, o hino da independência, que na época era considerado um hino nacional, acabou perdendo prestígio também. Afinal de contas, o governo de Dom Pedro I foi marcado por diversos problemas que diminuíram o seu prestígio como imperador. De fato, o hino da independência ficou mais de um século parado, não sendo executado em solenidades oficiais ou quaisquer outros tipos de acontecimentos oficiais. No ano de 1922, ano do centenário da independência, o hino foi novamente executado com a melodia criada pelo maestro Marcos Antônio. Somente na década de 30, graças à ação do ministro Gustavo Capanema, o hino da independência foi finalmente regulamentado em sua forma e autoria. Contanto, com a ajuda do maestro Heitor Villa-Lobos, a melodia composta por Dom Pedro I foi dada como a única a ser utilizada na execução do referido hino. Você se lembra do hino da independência? Vamos ouvi-lo.
quem não se lembrava pôde se lembrar do Hino da Independência. Essa gravação foi realizada pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, juntamente com o Coral da USESP. Eles lançaram um disco com os 5 hinos, né, principais, né, vamos dizer assim, e maravilhoso o trabalho deles, é gratuito. Quem quiser baixar essas gravações, é só entrar no site da USESP, você vai ter lá numa seção de downloads. A gente precisa resgatar um pouco, né? Não, e sem falar que os hinos são de uma poesia espetacular também, né? Eu gosto bastante. Eu acho que os muito hinos bonito. nossos aqui, você se lembrava deles todos, Lara? Ai, sinceramente não. Mas eu acho que devia ser cantado nas escolas de novo, né? Porque antigamente você entrava na escola, tinha que cantar pelo menos o hino da... O hino nacional. Que tinha que cantar. Nesse dia de hoje, né, o dia 7 de setembro, quando eu estudei no Colégio Assunção, seu Lineu Cardoso, a gente ia na praça em frente à escola, seu Lineu fazia uma palestra, uma explicação sobre o que era o 7 de setembro, fazia o hasteamento da bandeira, cantava o hino da independência, então era muito bacana. Eu acho que isso devia ser resgatado pelas escolas, né? Todos os dias, por mais que seja um pouco cansativo, todos os dias devia ser cantado, né? Eu acho. Os diretores de escola que quiserem as gravações dos hinos, podem entrar em contato comigo, manda um e-mail. O e-mail aqui do programa é almanac105@gmail.com. Repetindo, almanac105@gmail.com. Pode me escrever, eu mando, se vocês quiserem tocar essas gravações. Lembro da importância, né, de se tocar o hino nas versões originais, as versões oficiais. Não é permitido em solenidades oficiais tocar arranjos, né? De uns tempos para cá tem tido autorizações para as pessoas fazerem arranjos, mas nunca para ser usada em solenidades oficiais. Então, quem quiser as gravações, entre em contato aqui com a gente, que nós vamos passá-las todas. Bom, nós estamos no último bloco do programa de hoje. Está delicioso essa conversa com a Ilara Crestana, o Érico San Juan também. Érico, que tem uma ligação muito forte com música também. Eu tenho, porque assim, eu não faço só caricaturas de ninguém, né? Eu tô fazendo uma caricatura que eu chamo de caricatura minimalista. É o que eu falei da síntese nos blocos iniciais, né? Então eu extraio o essencial. A caricatura a gente extrai o essencial da personalidade e da alma do caricaturado, né? Então, eu tenho feito exposições além dessas de ninguém, principalmente com caricaturas nesse estilo minimalista, né? Que é o mínimo possível. E eu tenho publicado em CDs, em livros, né? Então, até essa lista de músicas aí que eu indiquei, tinha o Tom Jobim, esse eu desenhei em tirinhas, né? Também fiz o Ivan Lins, mandei pra ele. Que legal. Ele amou, ele pediu o original, eu fiquei com uma raiva, porque a gente é meio filho, né? Mas ele adorou, ele colocou, eu fiquei muito feliz, assim. Em caráter informal, assim, fiz pra ele e pro Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro também dei pra ele lá, gentilmente ele me citou no show, no final, agradeceu e tal. Mas eu faço também para as minhas exposições e caricaturas, essas de músicos brasileiros, né? Fiz o design gráfico do último CD do Sá, Rodrigues e Guarabira, que tem a minha caricatura, que ficou sendo a caricatura oficial deles aqui, tá no encarte do CD. O CD Amanhã, que foi o retorno, porque a gente conhece, quem conhece o Sá e Guarabira pela dupla. Só que eles gravaram 3 discos como trio, antes de serem dupla. Trio com o Zé Rodrigues, né? O da Casa do Campo, né? Isso. E com o Tavito, que a Elis gravou. O Zé Rodrigues, um cara engraçadíssimo. Ele era maravilhoso. Eu conheci ele numa lista de discussão no tempo da internet discada, né? Então aí eu acabei mandando caricaturas dos membros da lista de discussão musical, né? E aí o Guarabira gostou da caricatura do trio. E aí uns anos depois ele pediu pra mim, você não quer fazer o design gráfico do nosso CD, do trio? Que aí infelizmente foi o CD que dá retomada, mas foi o último do Zé Rodrigues em vida, né? Olha que... Então acabou entrando a minha caricatura no CD que eu fiz o design gráfico. É o CD Amanhã, do selo Roupa Nova Music. E fiz também do Noel Rosa, que entrou num livro, Noel é 100,
que são caricaturas de 60 caricaturistas brasileiros só desenhando Noel Rosa. Olha que interessante. Que legal. Então, né? E eu falei do Johnny Alf também, e eu também, a pedido do autor da primeira biografia dele, pós-mortem, né? Depois de morto, né? Eu acabei desenhando Johnny Alf para biografia. E a coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, e foi a única caricatura que foi publicada nos livros dessa coleção. Que interessante. Que a coleção Aplauso era uma coleção coordenada pelo Rubens Evaldo Filho, né? Uhum. Que era de atores do cinema nacional de todos os tempos, o cinema, a televisão, teatro, e ele fez uma subcoleção aí dentro da coleção que era de música. Então, biografias de músicos. Então, o autor é o João Carlos Rodrigues, que fez a biografia do João do Rio também, aquele escritor da Belle Époque lá do começo do século XX. Então eu desenhei a caricatura do Johnny Alf a pedido do João Carlos Rodrigues, né? Nossa, para a biografia do Johnny Alf. Então, você não imagina o orgulho que eu tenho de ouvinte, né? Dessa turma toda, e a gente acaba fazendo parte da história dos caras, né? Então é maravilhoso. Isso é eu acho bom, muito né? legal. E esse trabalho seu com música, Ilara, você acaba usando imagem também ou não? Olha, um pouco. No caso, assim, de eu e Lara como pianista, sim. Como intérprete. Como intérprete, sim. Acho que quando você toca uma música, você cria imagens, mas você também compartilha imagens, né? Quando você está tocando, você está interpretando, você cede um pouco de você para o público, né? Uhum. Então, essa imagem acaba sendo trocada, né? Uma imagem de pensamento, né? Além daquilo que você está vendo, no caso, né? Que bacana. A gente podia fazer um evento, já pensou? A gente tocar, o Érico fazer as... Lindo, ia ser lindo. Tanto desenhos livres, caricaturas de ninguém, né? Eu acho que ia ser interessante. Eu até jogo uma ideia aqui, que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Fazer um show e colocar uma mini mostra dos músicos. Olha, porque dá para fazer uma coisa assim, do tipo, você tocar um repertório e colocar, inclusive, os compositores. Uhum. Posso te fazer uma pergunta? Pergunta. Você já desenhou a música? Nossa. Tipo assim, que a gente tá falando de imagens aqui, né? Então, vamos supor, eu tô tocando lá uma música de Bach. Agora entendi. Uma música de Beethoven, de Mozart, que não necessariamente ela tem uma imagem, né? Ela traduz uma imagem para o intérprete e para quem tá ouvindo. Você está dizendo de ilustrar a música, é isso? Você já fez esse tipo de trabalho? Então, porque assim, o trabalho de ilustrador da gente é de intérprete, né? Intérprete de um artigo, de uma ideia, de um conceito, né? Então, fazer isso é uma experiência interessante. Porque é um desenho do abstrato, como se fosse. Assim, né? A gente tem que... nas ilustrações, a gente interpreta realmente um conceito, né? Mas fazer ao vivo, assim, é um desafio. Quem sabe a gente monta, né? Eu penso até uma viagem, assim, não é nem uma viagem, é uma transcendência, né? Você fazer uma troca. Você vai... pintar, né? Vai desenhar a música e depois o artista vai tocar a ilustração. Nossa, show de bola. É uma outra leitura, né? Uma outra leitura. O que aquilo representa para você. Vamos conversar, gente. Vamos lá. É uma ideia boa, hein? Depois nós vamos pra salinha de visita lá da frente, nós vamos marcar uma data. Haja café, hein? Muito café. Vocês... percebem isso? Nem sempre. Vamos supor aí, Lara, tá fazendo um trabalho de musicoterapia e você já usou uma música X para um determinado paciente e ele teve uma reação, teve uma resposta muito rápida. E aí você pegou um caso semelhante, você falou, poxa, aquela música funcionou bem. E você usa a mesma música, mas o resultado não é o mesmo. Então, na musicoterapia, a gente usa uma coisa chamada ISO, que é a identidade sonora de cada um. Então, quando eu tô fazendo a anamnese, eu já sei que tipo de música eu posso colocar ou não, né? Porque, por exemplo, eu posso colocar um tipo de música que no cérebro daquela pessoa vai ficar
ela vai ficar pior do que ela já está. Nossa. Né? Então, o poder da música, ela é tanto positivo quanto negativo. A gente pode saber disso também, por exemplo, naquela época da ditadura, que usavam a música como tortura. Né? Existe a música com poder negativo também. Então, a gente tem que fazer essa pré-seleção, né? A música, por exemplo, uma música que para mim é relaxante, para você pode não ser. Né? Tem aquele filme Laranja Mecânica, né? Isso. Daquela tortura com a música, né? Do Então, Singing in the Rain, lá do Jenny. Nossa! Aquele já é um estilo de música usado com um poder negativo. Né? Existe isso também. Mas na musicoterapia, a gente faz essa pesquisa antes da pessoa entrar no setting. Porque se, por exemplo, eu coloco uma música agitada, sendo que a criança já é agitada, Nossa. ela vai ficar mais agitada, né? E eu não vou chegar no objetivo, que é acalmá-la. Lembrando que a musicoterapia não é zen. Né? Muita gente fala, eu vou descansar na musicoterapia. É o contrário. Lá eu vou estimular até você soltar aquilo que você tem para dizer, né, no caso. Que interessante. Você viu só. Como a arte e a ciência caminham realmente muitas vezes de mão dada. Sem dúvida. Tem um livro que chama Música e Ciência, que é a Clotilde... Agora eu não lembro o sobrenome dela, mas ela é uma musicoterapeuta também, muito conceituada, já faleceu, e é uma bíblia que chama Música e Ciência, que ela debate essas duas frentes. E é também o que a gente quer debater nesse seminário. Por Que isso bacana. a ideia de fazer um seminário chamado Música e Saúde, e não só de musicoterapia. Que bacana, eu acho que tem tudo a ver. Uhum. E a gente espera que realmente seja, né, o primeiro seminário de muitos outros, e também que o Érico faça muitas outras exposições com as caricaturas de ninguém, com as caricaturas de alguém, que a gente consiga fazer esse encontro da música com o desenho, sendo caricatura ou simplesmente arte gráfica, para a gente ter, né, essa integração e o público presente ali. Eu acho que isso é muito bacana, o público sentir o processo de criação, né? Eles começarem a entender que não é uma coisa, né, de, não, ele vai lá e faz. Não, existe, né, todo um processo de criação e o público, né, precisa sentir isso daí. Pessoal, nós estamos chegando nos minutinhos finais do nosso programa, infelizmente, porque está tão gostoso o bate-papo aqui. Quero convidar vocês para virem mais vezes. Obrigado. Tá? Então vamos retomar as datas. O Érico, como a exposição já está em andamento, desde o dia 2, né? Isso, caricaturas de ninguém em cores, até o dia 12 de setembro na FUMEP. Eu queria agradecer muito ao professor Coppato, diretor da FUMEP, pela Grande oportunidade. amigo nosso sempre. E porque a biblioteca da FUMEP está sendo aberta agora para exposições, né? Então eles estão incentivando, é um outro espaço para os artistas da cidade, né? Então eu tenho que agradecer imensamente ao professor Coppato. Isso é muito bom, inclusive eu fui na inauguração da biblioteca. Como diz a Josiane, essa nossa querida professora Josiane, que apresenta aqui o Educativa nas Letras, é preciso que as bibliotecas se tornem vivas. Né? Por isso que, rapidinho, não, claro, por isso que eu tenho feito, inclusive ressaltado essa coisa de, entre aspas, e bota aspas nisso, né? Dentro do que a gente falou, educar o público. Eu estou levando para os meus trabalhos para espaços que não são convencionais. Então, em vez de eu expor, por exemplo, poderia expor no Salão Internacional de Humor. É a escolha mais óbvia, né? Então, assim, eles não comportam todos os projetos que os artistas têm para eles, né? Então, é um espaço visado, é maravilhoso e já expus muitas vezes lá, mas não é o único e também eu acho que é necessário a gente levar para locais alternativos que estão se abrindo para a gente, né? Então, a gente... o público está em toda parte. E nas escolas o público é um alvo muito legal para a gente. Assim. Para a gente ocupar esse espaço. Vamos ocupar os espaços, né? É muito importante. Com certeza. E quem quiser contato com você, Érico? Para caricaturas ao vivo em festas, eventos e tudo mais. E o Facebook, Érico San Juan. Pode procurar no Google, que lá tem o meu site, tem o Facebook. Só digita o meu nome lá, que já aparece o site, já aparece o Facebook. A gente pode trocar uma ideia. Legal. Érico San com San N. Juan. ERICOSAN de navio.
separado, Juan de navio. Digita no Google, vocês me encontram. Que legal. E obrigado pelo papo, que foi uma delícia. Imagina, eu que agradeço da sua presença aqui, Érico. E vamos marcar mais vezes, vamos, tá? Sim. Vamos. E Lara, o seminário, dias 12, 13 e 14 de setembro. Para se inscrever, mandar seus trabalhos, participar como ouvinte, www.musicasaude.com.br. Nesse site tem toda a programação, tem inscrições, tem os hotéis para quem vai vir de fora para participar, que a gente está com uma parceria com o hotel da cidade. E é isso. Que legal. Olha, também agradeço muito, porque foi muito gostoso. Imagina, eu que agradeço. Já vamos marcar, nós vamos na salinha ali da frente já. Legal. Enquanto a gente toma mais uma aguinha, pra gente marcar a próxima data. Ótimo. Tá bom? Brigadão da presença de vocês eu aqui. Eu que agradeço. Eu vou chamar mais um bloco musical enquanto eu me despeço aqui dos nossos convidados e a gente já volta pro encerramento do programa.